disse sim, ó Senhor. Eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor. Sejam bem-vindos, queridos amigos, para o exercício da leitura orante da Palavra de Deus, onde queremos nos preparar para o próximo dia 7 de agosto, quando celebramos o 19º domingo do tempo comum. O mês de agosto é marcado, especialmente aí na Igreja do Brasil, como um mês vocacional. A cada domingo, a Igreja lembra uma vocação específica. Primeiro domingo de agosto, a vocação ordenada: padres, bispos e diáconos. Segundo domingo de agosto, a vocação familiar, Dia dos Pais, Semana Nacional da Família, que começa nesse domingo. Terceiro domingo de agosto, a vocação religiosa. Quarto domingo de agosto, a vocação dos leigos. E quando há o quinto domingo de agosto, é o Dia do Catequista. Se por acaso o mês tem 4 domingos, então o Dia do Catequista também celebrado no quarto domingo de agosto. Apesar de não ser uma comemoração litúrgica que precisa ser enfatizada nas celebrações, mas é importante que nós lembremos como comemoração pastoral esses dias das vocações. Lembremos aí nos nossos encontros, reuniões, nos compromissos paroquiais, pastorais de nossas comunidades. É importante que nós valorizemos a vocação no mês especial das vocações. Juntos vamos passar ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente, e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura é um pouco mais complexa, né, ali do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, faz memória da libertação do povo, dizendo que o povo de Deus foi fiel e foi liberto. E o povo inimigo, o povo do Egito, eles caíram na sua própria armadilha. Por quê? Porque não confiavam em Deus. Portanto, essa leitura fala da confiança. Cuidemos nessa leitura, especialmente com as expressões. Logo no começo, fora predita. Então aqui é um verbo imperativo, né? Falando de algo que foi pensado anteriormente. Então, fora, do verbo foi, predita. Outra expressão, dado crédito, se conservassem intrépidos. Intrépidos aqui significa não vacilantes, né? Ficar intrépido quer dizer ficar inabalável, ficar firme na sua fé. Então aqui uma expressão é um pouco diferente. Adversários, glorificar-nos, manda-nos a ti, sacrifícios secretamente, entoavam antecipadamente os cânticos, né? Então aqui outras expressões para a gente cuidar nessa leitura. O salmo dessa liturgia, Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor,
e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Cuidemos nesse salmo, unicamente ali com o começo da primeira estrofe, quando diz ó justos. Então esse ó tem acento e a gente pronuncia ali como traz a leitura do salmo com o acento no ó. Neste domingo há duas opções no lecionário de segunda leitura e de evangelho. Como são aqui proclamações de textos longos, o lecionário traz a opção de fazer uma segunda leitura de uma forma mais breve. Então, se você observar ali no livro da leitura, da celebração mesmo, vai ter duas segundas leituras, uma mais longa e uma mais breve. No fundo, a mais breve é um pedaço resumido da mais longa, a leitura é a mesma, né? Só que a mais longa tem um trechinho a mais, assim também o Evangelho. Então, olhe com antecedência quem for fazer a leitura, equipes de liturgia se preparem antes, veja ali quem vai presidir a celebração, qual que o presidente da celebração prefere, se a leitura mais longa, a mais breve, porque também varia muito, né, de acordo com como o presidente da celebração prepara a pregação, a homilia. Sugiro, né, se não houver nada que o impeça dessa forma, de fazer sempre a mais longa. Acho que não custa a gente proclamar a leitura mais longa, né, para a gente ter ali uma mensagem mais substanciosa. Então vale a pena fazer a mais longa, mas é sempre bom combinar antes com a equipe de celebração e com quem for presidir a celebração naquele dia. Aqui na leitura orante, nós vamos fazer a preparação com a leitura mais longa, tanto da segunda leitura quanto do Evangelho. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava seu filho único,
do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, que é também um símbolo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos nessa leitura com os nomes, especialmente Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Depois outras expressões, realidades que não se veem. Aqui 2 es, repetido na palavra, aqui do verbo ver. Em seguida, coherdeiros, alicerçada, fidedigno. Também há uma expressão que está entre aspas, então precisamos salientá-la, quando diz ali: nasceu uma multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Então a expressão entre aspas, nós damos uma ênfase nela, porque ela, assim a leitura faz. Quando tem essa frase entre aspas, é uma ênfase que o próprio escritor da leitura já queria fazê-lo no texto desde a origem. Ali no final da leitura, quando diz que Abraão sacrificou, aceitou sacrificar o seu filho único, mas no momento crucial do sacrifício, Deus salvou o filho, como que ressuscitou o filho, e no final da leitura diz, o que é também um símbolo, porque na verdade ali nós vemos o acontecimento de Jesus. Em Isaque, no acontecido de Abraão e Isaque, a gente vê a história de Deus Pai e de Deus Filho. Deus Pai que manda o Filho para salvar a humanidade, é morto numa cruz, mas o Pai o ressuscita. E o Evangelho, tirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma liturgia muito interessante aqui no meio do tempo comum, que nos chama a atenção, para que a gente não caia no comum, no rotineiro, no dia a dia maçante, sem nenhuma novidade, expectativa ou esperança. Por isso que no tempo comum nós usamos a cor verde para nos dar esperança. A liturgia desse domingo, na primeira leitura, fala do povo que estava longe de Deus no Egito, que não experimentou as graças de Deus porque não confiava, e do povo de Deus, que mesmo no sofrimento, o povo de Israel esperava em Deus, tinha fé e foi liberto, experimentou as graças de Deus. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, o escritor sagrado, que nós não conhecemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas o escritor inspirado por Deus, nos apresenta modelos de fé. Abraão, Isaac, Jacó, Sara, falando que eles sim foram grande modelo de fé para todo o povo de Deus. Primeira leitura, o povo tem esperança. Segunda leitura, a esperança se transforma numa fé vivida. Abraão e sua família. E no Evangelho, Jesus agora joga a bola para nós, dizendo assim, olha, vocês, discípulos, também ficai preparados, para que, quando for necessário, a fé de vocês seja apresentada diante do mundo. Pedro pergunta, Senhor, tu conta essa parábola para nós, para os discípulos, para os seguidores próximos, para os apóstolos, ou para todo mundo? E aí Jesus, ele abre a palavra para os apóstolos, mas também para todos e também para cada um de nós. Que o Senhor encontre em nosso coração uma fé autêntica. Mesmo diante da dificuldade, como diz a primeira leitura, sejamos exemplos de fé, como apresenta a segunda leitura, através dessas virtudes que Jesus apresenta no Evangelho. Vigilância, fazer o bem a todas as pessoas, fazer o bem mesmo quando ninguém está nos olhando, fazer o bem sem olhar a quem, é a parábola que Jesus conta. Quando o patrão está longe, os empregados se sentem mais importantes e querem fazer a festa. Aquele famoso ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Mas não, Jesus convida a cada um de nós para que a gente dê exemplo de fé, quando estão nos olhando e quando não estão nos olhando. Quando estamos dentro da igreja, mas quando estamos fora dela também. Quando estamos diante das pessoas, dar exemplo, mas quando estamos sozinhos, também fazer com que esse nosso exemplo perdure, para que sejamos recompensados com um banquete celeste, como diz aqui, né? Jesus inverte a ordem do serviço, diz que o Senhor, quando voltar e ver que todo mundo está sendo fiel, o Senhor vai servir os empregados. Deveria ser o contrário, né? Quando na Bíblia, no Evangelho especialmente, se fala de banquete, está se falando ou do banquete da missa ou do banquete celeste, da vida eterna. Então Deus mesmo, o Senhor, vai nos servir, vai servir um banquete para aqueles que são fiéis. Quando viemos nesse banquete da missa, a nossa fé se fortalece. Quando chegar o último dia da nossa vida, o banquete celeste, a vida eterna, o Senhor também lá nos recompensará de todo o bem que fizermos nessa vida. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada oração. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Ensinai vossa Igreja a ser administradora fiel e prudente da vossa graça. Anunciando com fervor o Evangelho libertador, rezemos. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Iluminai nossos sacerdotes que assumiram viver como Jesus e ajudai-os a exercer com dedicação a missão para a qual foram chamados, rezemos. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Suscitai em nossa comunidade o amor à família e que façamos de nossa casa o lugar da vida, do encontro e da verdadeira liberdade, rezemos. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Dai-nos por vossa misericórdia a salvação que esperamos em vosso Filho Jesus
e libertai os escravizados pelo consumismo e outras dependências no mundo, rezemos. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. E vamos contemplar, olhar esta cena do Evangelho, olhar novamente as leituras com os olhos de Deus e pensar onde que nós podemos melhorar em nossa vida. Estamos administrando bem as graças que Deus tem para cada um de nós e dá para cada um de nós? Que nós, durante essa semana, possamos fazer um gesto de gratidão por uma graça que Deus nos deu. Agradecer pela saúde, pela família, pela comunidade, pela igreja. Já que é dia do Padre, olha um gesto concreto bonito, dar um abraço, dar um presente, dar uma oração especial pelo Padre, pelo diácono da sua comunidade, da sua paróquia. Que nós possamos agradecer a Deus nesse domingo pelos diáconos, pelos padres e pelos bispos da nossa igreja, bons pastores do nosso povo. Juntos, com alegria, celebremos o mês vocacional e esse 19º domingo do tempo comum.